Oi pessoal do Cabine Literária, tudo bem? Ok, eu não sou a Tati, mas hoje eu vim com uma indicação muito legal pra vocês. Como vocês sabem, nós estamos na Semana Darkside do Cabine Literária. E hoje o nosso livro da editora Darkside é O Massacre da Serra Elétrica. Esse é um livro a respeito do filme O Massacre da Serra Elétrica, que conta a história de 5 jovens que vão viajar para o Texas, mas acabam sendo vítimas de um psicopata, de um serial killer que tem uma serra elétrica, que é esse cara aqui da capa. E aí o ator que interpreta esse psicopata faz o prefácio do livro. E ele conta pra gente como é que foi, né, a experiência, como foi entrar no filme. E ele fala que ele não tinha expectativa nenhuma. Ele mesmo não era um ator profissional, assim como muitas pessoas da equipe. E ele falou assim: eu não tô fazendo nada nesse verão mesmo. Eu sei que as pessoas estão fazendo um filme e ele morava no Texas. E ele se inscreveu, ele conhecia o diretor, se eu não me engano. E aí ele entrou como psicopata. Mas nenhum deles, talvez o diretor, mas nenhum dos atores esperava que o filme fosse bombar tanto. E ainda mais que ele fosse se tornar um clássico dos filmes de terror. A recepção do filme foi muito importante para que ele fizesse tanto sucesso. E por quê? Porque ele foi odiado. Os críticos falaram que o filme era violento demais, que deveria ser proibido para menores, e nem com a companhia dos pais eles poderiam assistir. O pessoal odiou. Teve um jornalista que fez uma resenha no jornal onde ele trabalhava, e ele falava assim que o filme era tão ruim que ele era indigno de nota. Por tão violento, por tão horrível que eles acharam. E assim, gente, eu assisti as duas versões, a duas das versões que tem. A original, de 1974, essa que eles falaram que é tão violenta, e a de 2003, que é um remake dessa mesma versão. E assim, tudo bem, eu pertenço a outra geração, eu conheço outros recursos, outra maneira de fazer cinema, conheço efeitos especiais que tornam as coisas muito mais realistas, muito mais assustadoras. Mas mesmo comparada com a versão atual, o Massacre original não é tão violento. A violência dele é muito implícita, é muito insinuada, mas não mostrada, entendem? Um bom exemplo é que na cena do clímax, assim, da maior perseguição no Massacre original, tem uma cena em que o psicopata serra a barriga de um cara, mas não mostra os órgãos dele caindo, sangue, só mostra um pouquinho de sangue espirrando, porque a gente tá vendo por trás do cara que tá sendo atingido. Agora, na versão de 2003, logo na primeira cena em que eles ainda estão chegando no Texas, que eles estão no carro, uma menina para quem eles dão carona atira na própria boca. Então, e ela morre, obviamente. Então espirra sangue até na sua cara. A diferença é muito grande. No livro a gente pode encontrar todas essas opiniões negativas que saíram nos jornais e também acompanhar a trajetória dos produtores para conseguir que o filme fosse exibido. Porque o pessoal da censura falava que não existia uma categoria, uma faixa etária que pudesse realmente assistir. O filme foi colocado inicialmente junto com filmes pornográficos, que só adultos mesmo conseguiam assistir, não adolescentes acompanhados dos pais, que na verdade eram um público-alvo, né? Eles diziam que o filme era muito perturbador. Mas assim, um filme de terror não é exatamente pra isso, pra dar medo, espanto, terror. E aí o Massacre da Serra Elétrica pegou todas essas críticas negativas, mandou um beijo pras inimigas e fez o sucesso que fez. Ai, gente, eu sou maravilhoso, né? Vendo um pouco sobre os bastidores, a gente percebe que o Massacre da Serra Elétrica tem uma história muito impressionante. O filme foi gravado com um orçamento muito baixo e foi filmado no Texas, que é um estado muito quente. Então, assim, além de eles estarem numa situação muito desconfortável, eles não tinham dinheiro para ter trailers, camarins, onde a equipe pudesse descansar e fugir do calor. E às vezes eles trabalhavam 12 ou mais de 12 horas sem nenhum descanso, sabe? Com pouco descanso, e fedendo, e com sede, enfim. E o Toby conseguia cativar as pessoas. Ele juntou muita gente que percebia que aquilo poderia ser algo muito grande, porque eles se empenhavam muito. E isso é muito bonito. Antes de falar dos bastidores, o livro vai contar a história de como nasceu a produtora do Toby. E lembra um pouquinho a história do surgimento da Apple. Porque eram pessoas que não tinham nada a perder e que tinham ideias muito boas e queriam fazer algo de grande qualidade. E até o temperamento assim muito forte do Steve Jobs, o Toby tinha um pouco disso também, ele era muito artista. Isso tudo contribuiu para que o Massacre da Serra Elétrica fosse um filme muito bem trabalhado, muito bem feito. Ele em todos os seus efeitos, seus cenários, suas cores, que vão de um azul inocente da viagem dos jovens ao Texas a um vermelho sanguinário na perseguição do psicopata.
E também o roteiro, que foi escrito quase ao vivo ali, enquanto eles estavam gravando. O diretor fala, não, isso funciona, isso não funciona. E aí o roteirista ia escrevendo a cada dia em guardanapos o roteiro de uma forma que funcionasse. E mesmo assim, é uma história muito verossímil e muito coerente dentro de si. Com tudo isso, eu quero dizer pra vocês que o Massacre da Serra Elétrica, o livro, é um ótimo complemento ao filme. É um achado assim muito valioso pra quem é fã de cinema, pra quem é fã de terror, ou pra quem tá começando a conhecer agora. É assim, incrível, eu adorei esse livro. E eu guardei o melhor pro final, que é o projeto gráfico da Darkside. A gente sabe que os livros dessa editora são muito bem trabalhados. A capa é capa dura, ela é meio aveludada, não sei, é muito gostoso de ficar passando a mão. E dentro tem umas fotos do cenário, de momentos do filme, dos atores trabalhando, que são muito legais, gente. Vale muito a pena conferir. E não deixem de clicar no link ali embaixo pro sorteio da Semana Darkside. A gente está sorteando 4 livros. O Massacre da Serra Elétrica, Psicose, Evil Dead e A Noite dos Mortos Vivos. E mais uma eco bag cheia de bottoms muito loucos pra vocês. E para mais conteúdo sobre livros e literatura, continuem ligados no Cabile Literária. Não aguento mais falar na minha vida. E isso vai ser o crédito? Ou não vai ter crédito? Ninguém sabe. Podia fechar com a vinheta da Darkside, ia ser bonitinho. A letra do Darkside é o começo. Não pode... Ah...